Deus possa continuar falando aos nossos corações, assim como Ele tem feito todos os cultos da palavra da igreja. Eu tenho certeza que hoje não será diferente, porque a presença dEle já pode ser sentida aqui neste lugar. Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós estaremos lendo alguns versículos. A você que também me acompanha pelo YouTube, Deus abençoe sua vida, que esta palavra venha chegar até você aí, a sua casa, que Deus continue abençoando a cada um, que Deus possa falar aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós estaremos refletindo nesta palavra. Grande é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Lucas 24, a partir do versículo 13. E que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe respondeu: quais? E eles lhe disseram as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem: ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Se assente, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. A história dos dois discípulos a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Nós também iremos ver que Marcos fala sobre ele de uma forma abreviada em apenas 2 versículos. A palavra Emaús vem da expressão Hamat, que significa fonte de águas quentes. E era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíram. A palavra que acabamos de ler vai falar sobre 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, frustrados, decepcionados, angustiados por tudo aquilo que havia acontecido. E talvez você, só por esse início dessa palavra, quem sabe você já está se reconhecendo nesta história. Porque muitas das vezes nós também passamos por situações dessa maneira, e de repente não acontecer aquilo que estávamos esperando, nós frustramos, nós ficamos decepcionados, começamos a questionar a Deus o porquê que isso aconteceu, o porquê que está acontecendo isso na nossa vida. Mas o Senhor hoje te preparou essa oportunidade, para que você possa entender uma coisa, que quem está no controle da tua vida é Ele, e quando você pensar que está sozinho, Ele está sempre ao seu lado, ainda que você esqueça dEle, ainda que você se afaste dele, mas ele sempre está caminhando do seu lado. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. O alvoroço estava na cidade pelo que havia ocorrido. Há 3 dias desde sua morte. Então Jesus ressuscita. Oh glória! Jesus ressuscita e se encontra com aqueles 2 homens que estavam indo no caminho de Emaús. Enquanto caminhavam, Jesus então os questiona sobre o que estavam discutindo. E percebe que aqueles homens estavam decepcionados e tristes. Aqueles homens estavam amargurados. E é nesta história que nós iremos entrar em detalhes.
para podermos entender as razões do porquê que chegou a esse ponto, daqueles homens tanto estar perto de Jesus, passou tanto tempo perto dele, mas estavam dessa mesma maneira decepcionados pelo que havia acontecido. Eu quero te falar nessa noite, a palavra que o Senhor vai falar aos nossos corações, vai nos mostrar, para que nós possamos refletir que muitas vezes nós já estamos até mesmo perto de Jesus, mas deixamos de viver como se Ele está ao nosso lado, e nós passamos a viver de uma forma automática. Mas eu já sinto a presença dele aqui neste lugar, e você vai entender que quando a presença dele está no ambiente, algo tem que acontecer. A primeira coisa que nós vemos aqui, o primeiro motivo, a primeira razão por estarem naquela situação, estavam no caminho errado. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Mas por que, presbítero? Jesus confirma isso no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, após se encontrar com eles e com os 11. Jesus diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém, mas aqueles discípulos estavam indo para Emaús. Então estão no caminho errado. Estavam em uma direção totalmente diferente do que era para estar. Aí começamos a entender o porquê da frustração. É por isso que tem muita gente frustrada. É por isso que tem muita gente triste. É por isso que tem muita gente se questionando por que aconteceu. É porque está fora do caminho. É porque está na direção errada que Jesus lhe ordenou. Jesus está dizendo nessa noite: ficai em Jerusalém. Nós podemos entender isso. Vimos agora há pouco, acabei de falar que Emaús significa fonte de águas quentes. Isso tem uma importância muito grande, porque se nós formos ver o que significa Jerusalém, significa lugar de paz. Aleluia. Sabe o que isso significa? Estavam trocando a verdadeira fonte por outra fonte. Tem muita gente trocando Jesus por outra fonte. Tem muita gente buscando alegria em outro lugar, quando na verdade Jesus já lhe ordenou aonde é que você vai encontrar a sua bênção. Estão trocando a fonte que jorra a vida eterna por uma fonte passageira. Estão tentando buscar alegria, conforto em outra direção. Estão indo a caminho de Emaús, quando na verdade era para ficar em Jerusalém. Estão buscando alegria onde não se encontra mais. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Tem alguém que pode te entregar uma água que você jamais vai sentir sede, porque a palavra vai dizer, João 4, 13 e 14, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Tem muita gente trocando a fonte. Os discípulos estavam atrás da água quente, deixando o lugar de paz. Você se encontrou nessa palavra, se identificou com esse texto? Jesus está dizendo dessa noite: volte para Jerusalém. Para de andar na direção errada. Para de andar por caminhos que você sabe que não é o que Jesus lhe ordenou para andar. Não adianta ter experiências com Ele, não adianta ficar perto dEle, não adianta estar aqui em todos os cultos, mas ficar andando em uma direção errada que Jesus está dizendo: volte para Jerusalém. Eles estavam saindo de um lugar de paz, porque não creram na promessa de Jesus. Estavam saindo do lugar que eram para ficar, porque não estavam crendo na ressurreição de Cristo. E tem muita gente dessa maneira.
Tem muitas pessoas que não acreditam mais no sobrenatural. Tem muita gente que se intitulam como crentes, mas quando chega o momento de acreditar, ele está indo por outro caminho, porque já não acredita mais no sobrenatural de Deus. Passou a ficar limitado às coisas dessa terra. Mas o Deus que opera o milagre, o sobrenatural, está aqui nessa noite. E o mesmo Jesus que estava com aqueles discípulos, também está ao nosso lado. Estamos tão próximos do caminho certo, mas insistimos em caminhar pelo errado. Nós estamos todos os dias perto do caminho certo. Aqueles discípulos estavam perto de Jesus, teve a experiência de estar perto dele, mas agora estão indo pelo caminho errado. Deveriam esperar o cumprimento da promessa, deveriam esperar a ressurreição de Cristo, deveriam esperar que o sobrenatural acontecesse. E tem muita gente que está deixando de receber a promessa de Jesus porque não tem paciência para esperar. Tem muita gente que está deixando de receber a bênção e a promessa que Deus te fez porque não está indo na direção que Ele lhe ordenou. Há momentos que nós precisamos ficar parados, mas há momentos em que é necessário nós irmos, como o Senhor diz a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Alguém está entendendo essa palavra? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as nações. Há momentos que é necessário nós ficarmos, mas há momentos que é necessário nós irmos. O importante se é ficar ou ir, não é isso o detalhe. O detalhe é obedecer à voz do Senhor. Se Ele está lhe ordenando aí, vá. Se Ele está ordenando ficar, fica. Mas espere a promessa que Ele te fez. Aleluia, Jesus. Abandonamos o lugar que deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho simplesmente porque não cremos. Deus te fez promessa. Quem tem promessa do Senhor aqui? Então por que está duvidando? E por que está pensando que não vai acontecer? Todas as promessas que Ele fez se cumpriu. E por que a que Ele fez para você não vai se cumprir? Jesus está falando com você nessa noite. Creia na promessa, espere, acredite no sobrenatural de Deus, porque o Deus que prometeu também é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na tua vida, meu irmão. Nós vimos que estava no caminho errado. Os discípulos estavam em uma direção totalmente diferente, mas sem outras razões. Eles não conheciam a Jesus. E quando eu falo sobre conhecer, não estou limitando apenas no momento em que Jesus aparece como um peregrino e encosta perto deles e começa a questionar. Não, vai muito além do que esse momento. Porque aqueles discípulos andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram maravilhas acontecer. Viu Jesus ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, coxos estavam andando. Eles tiveram o privilégio de ver o sobrenatural de Deus acontecer. Eles viram os lindos sermões maravilhosos que Jesus também fazia. Mas parece que ainda não conheciam a Jesus. Isso é um privilégio deles? Não, tem muita gente que está dessa maneira. Tem muita gente que não falta o culto, mas se perguntar para ele ainda não teve uma verdadeira experiência com Jesus. Tem muita gente que diz estar na igreja, mas não conhece Jesus verdadeiramente. É por isso que anda frustrado, é por isso que anda triste, é por isso que anda murmurando e questionando com um e com o outro, porque ainda não conheceu verdadeiramente Jesus. Porque a partir do momento em que você conhecer Ele de verdade, nunca mais você vai sentir tristeza no seu coração, nunca mais vai sentir amargura, você nunca mais vai sentir sozinho, porque Jesus te traz aquilo que você necessita. Jesus te conhece mais do que ninguém. Ele nos conhece, mas muitos de nós ainda não conhecemos Ele verdadeiramente. Muitos de nós estamos até perto, vemos até as maravilhas que Ele faz,
Muitas das vezes nós vemos Jesus agir sobrenatural neste lugar, mas ainda não conhecemos verdadeiramente Jesus. Tem muita gente dessa maneira, sabe por quê? Porque ainda não tiveram uma verdadeira experiência com o Senhor. Assim eram aqueles 2 discípulos, ainda não tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu com que eles reconhecessem Jesus. Tudo isso nos impede de ver o sobrenatural de Deus. Jesus está falando, mas ninguém quer ouvir. Usa o pregador, mas ninguém quer ouvir, ninguém dá crédito mais aos profetas dessa terra. E de repente começam a desacreditar, não vê mais Jesus no culto, não vê mais Jesus nos louvores, não vê mais Jesus, nada que acontece no culto, é porque a incredulidade está entrando dentro do seu coração. Meu irmão, mas hoje eu vim aqui como um profeta, daqueles que é chato para dizer para você, continue acreditando, comece a viver uma experiência com Jesus. Para de duvidar de tudo, meu irmão. Tem muitos falsos profetas, sim, mas ainda tem verdadeiros profetas nessa terra. Eu posso sentir a presença de Jesus aqui neste lugar, a mesma presença que estava ao lado daqueles discípulos naquela noite. Aqueles mesmos que estavam duvidando tiveram a oportunidade de ter Jesus andando lado a lado com eles o dia inteiro. Assim somos nós, sou eu e você, que temos o privilégio de ter Jesus o tempo inteiro ao nosso lado. Mas nós esquecemos disso. Qual é a consequência? Jesus, quando chega e pergunta, nota que eles estavam tristes. Verdadeiramente não conheciam Jesus. Porque onde Jesus está não tem espaço para tristeza. Verdadeiramente não conheciam Jesus, porque no versículo 17 vai dizer que estavam tristes. No versículo 19, eles viam Jesus como profeta, eles não estavam vendo Jesus como Messias. Nós precisamos tomar cuidado, porque daqui a pouco nós estamos limitando o poder de Deus na nossa vida. Daqui a pouco nós estamos aqui todos os cultos, mas não sabemos quem verdadeiramente estamos servindo. Tem muita gente que está perdido, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Estão vindo, diz que segue Jesus, mas verdadeiramente ainda não conhece Ele verdadeiramente. Porque aquele que tem uma experiência sobrenatural, íntima com Jesus, ele conhece Jesus quando ele fala, através do vento, através da natureza, através do profeta, através do louvor. Ele escuta Jesus falando, ele conhece Jesus no ambiente aonde está. Quem conhece Jesus sabe que não é o presbítero Jefferson que está falando nessa noite, mas é o próprio Jesus que está falando com a igreja. Você conhece Jesus de verdade? Muitos se encontram exatamente nesta situação. Conhece Jesus apenas de ouvir falar. Ou até mesmo já presenciaram Ele realizar curas e sinais na vida dos outros. Talvez você olhe e diz, eu vejo o meu irmão ser curado, eu vejo Deus abrir a porta para aquele que está à minha volta, eu vejo as maravilhas acontecer, mas nada acontece comigo. O Senhor me diz que nessa noite tem pessoas fazendo este questionamento. Meu irmão, o Senhor te trouxe aqui para te provar, para você entender que você nunca esteve sozinho nessa jornada, que Ele sempre está ciente da sua situação. Mas só acontece com o irmão do lado, só acontece com o vizinho, parece que nada acontece comigo. Jesus está sempre ao seu lado. Jesus nunca te abandonou. Jesus sempre está contigo nos momentos bons e ruins, quando ninguém deu mais crédito a você, quando ninguém acreditava mais em você. Jesus sempre esteve lá ao seu lado. Aí quando nós olhamos, nós vemos pessoas tristes, angustiadas, amarguradas, decepcionadas, porque realmente não conheceu o Senhor e Salvador, ou seja, ainda não os conhece. Os discípulos
estavam andando, esse período andando ao lado de Jesus, mas ainda não havia conhecido, que a palavra vai dizer que estavam como que olhos fechados, não conseguiam ver quem estava andando com eles. E o que faz isso? É a incredulidade, é quando nós passamos a não acreditar no sobrenatural de Deus, é quando Deus o tempo todo está provando que está conosco, e nós começamos a questionar e a murmurar. Quando o deserto chega na nossa vida e nós passamos a questionar a Deus, nós começamos a murmurar, mas nessa noite você vai sair por aquela porta diferente e entender que Deus sempre está ao seu lado, e ainda que a luta esteja travada, ainda que o mar esteja revolto, o evangelista divino, mas se ele falou, está falado, e quando ele ordenar, a tempestade vai parar, o mar vai ficar calmo, e você vai dizer: quem é este que obedece, que a natureza obedece o mar? Quem é esse? Esse é o Jesus que nós temos todo dia ao nosso lado, esse é o Jesus que está conosco. Estavam no caminho errado, não conheciam a Jesus. Outra razão para poder estar naquela situação: eles não se conheciam. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz: você se conhece? Às vezes nós pensamos que nós nos conhecemos. Faça essa reflexão para você: e você se conhece? Talvez você diz: mas é claro que eu conheço, presbítero. Será mesmo? Nós vamos ver aqui que, ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstram que, além de não conhecerem Jesus, também não se conheciam. Porque eles vai dizer o seguinte: disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ou seja, ainda não havia entendido que Jesus morreu na cruz do Calvário por eles mesmos. Pensava que aquilo havia acontecido, os sacerdotes haviam matado, mas não estavam entendendo que Jesus morreu pelos próprios pecados dele e pelo pecado de você também que está aqui essa noite. É isso que muitas das vezes nós precisamos entender. Muitas das vezes nós pensamos que nos conhecemos, mas na verdade nós não nos conhecemos. Sabe quando nós nos conhecemos? Quando entendemos que somos pecadores, que se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós não estaríamos aqui. Ai de mim se não for a misericórdia de Deus, ai de você se não for a misericórdia de Jesus na tua vida. Eu posso, eu sou, eu faço, eu sei fazer. Foi eu que conquistei, foi eu que fiz, eu que cheguei lá. Não foi você não, foi Jesus. Foi Jesus. Nós precisamos nos conhecer e entender que somos apenas barro e somos totalmente dependentes desse Jesus. E ai de nós não suportaríamos aquela cruz, mas Ele passou por tudo aquilo para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então o que você está esperando para abrir essa boca linda que Deus te deu? Levantar a mão para o céu e dar glória a Ele, porque essa presença é real neste lugar. Amassura mandarabia, suria mandaraia. Tem muita gente que ainda não se conhece. Tem muita gente se achando de ferro. Tem muita gente se achando o bambambam da parada. Mas basta chegar uma luta, uma tribulação, e ele vai entender que se não for a misericórdia de Jesus na vida dele, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse Jesus na sua vida, mulher, homem, varão de Deus, você também não estaria aqui. Olha para trás e quanta coisa se passou. E quando você pensou que não ia mais conseguir, e quando você pensou, agora acabou tudo, Jesus veio ao seu lado, estendeu a mão e disse: continua andando porque eu estou contigo, meu filho. Continua porque ainda estou aqui. Mataram o nosso mestre, crucificaram ele, e agora Jesus bem do lado deles. Assim somos nós. Cadê você, Deus? Cadê você, Deus? Eu sou teu servo, eu sou obreiro na tua casa, eu prego, eu canto, e por que estou passando por essa luta? Quando na verdade está procurando Deus, e Deus está ao seu lado, escutando tudo, e no momento certo entrando com providência no seu pedido. Ei, meu irmão, Jesus está dizendo nessa noite: espera no tempo dele, que as coisas vão acontecer para você. Aleluia. Glória a Deus. O nosso maior erro é não se conhecer. Realmente, como somos nós somos pecadores, falhos, e não temos nenhum mérito em nós mesmos.
e que nos permanece, que nos sustenta de pé, que é a graça de Deus. O que te trouxe aqui hoje foi a graça do Senhor. Quem te guardou hoje foi Jesus. Quem te protegeu hoje foi Jesus. Quem trouxe alegria para a tua casa hoje foi Jesus. Quem está cuidando dos seus lá fora é Jesus. Quem está cuidando dos seus projetos é Ele. Estavam no caminho errado, não conheciam a Jesus, agora também não se conhecem, não sabem o real motivo, o que estava acontecendo. Estavam com Jesus, mas não sabia que Ele havia morrido na cruz do Calvário, propriamente por eles, e por cada um de nós que estamos aqui. Mas outra razão para que aqueles homens pudessem estar naquela situação frustrado, apóstolo Roberto, eles estavam muito decepcionados. Aqueles dois homens depositaram a sua esperança em algo que Jesus não veio fazer. Está aí o grande motivo de tantas pessoas decepcionadas nesses últimos dias. Está aí o grande motivo de muitas pessoas tristes, amarguradas, porque têm depositado a sua confiança em lugar errado. Tem colocado o seu foco em algo que Jesus não prometeu para você. Tem alvejado algo que Jesus disse, não é para você, mas você quer aquilo, teimoso, quer aquilo. Eu quero isso, não, Jesus não prometeu isso para você. Jesus prometeu muito mais além do que você imagina. Olha só eles. Em algo que Jesus não tinha prometido, achavam que Ele iria libertar a nação judaica da sujeição à romana. E pensavam, agora como nós vamos ficar presos aqui? Ele veio para libertar o povo judeu, e agora aconteceu. Mal sabiam eles que Jesus estava fazendo por um projeto muito maior do que eles estavam pensando. Sabe por que isso acontece? É porque estamos depositando e focado em coisas erradas. Quando nós focamos em algo aqui, Jesus tem todo um horizonte em nossa volta, olhando e sabendo o que é melhor para você. Talvez você está tão focado em algo e diz, Senhor, mas por que isso aconteceu? Mas mal sabe você que Ele está trabalhando em algo muito maior para você. Jesus, por que aquela porta se fechou? Mal sabe você que Jesus está preparando um ainda maior para você. Mas Jesus, por que essa enfermidade chegou? Mal sabe você que Jesus está trabalhando e através dessa enfermidade, Jesus vai operar a maravilha e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Mas nós limitamos. Mas nós ficamos focados só nas nossas vontades. Nós passamos a limitar o poder de Deus quando nós só focamos naquilo que é nessa terra. Deus tem algo muito mais maior para cada um de nós. Ele diz ao profeta Jeremias, clame a mim e respondeste-ei. E anunciaste-ei, aleluia, coisas grandes e firmes que não sabe. Ei, mulher, levanta a tua cabeça, porque ainda não acabou os projetos de Deus na tua vida. Ei, varão valoroso, levanta a tua cabeça, porque ainda não chegou um ponto final na tua história. Deus tem muito mais ainda para te entregar, além do que você havia pedido, além do que você imagina. Deus tem bênção recalcada e sem medida para você. Mas para de limitar o poder de Deus. Esse problema que você acha tão grande é pequenininho perto para Ele. Aquilo que parece impossível para você é possível para Ele. A porta que parece que não vai se abrir, que não tem jeito, Jesus pode abrir apenas o estalar de dedo. Ele tem o universo no controle das suas mãos. E é isso que Ele está falando com você nessa noite. O mesmo Jesus que estava com aqueles discípulos é o mesmo que anda todos os dias ao seu lado. Jesus não estava passando por aquilo e não foi ali apenas para libertar o povo de Deus. Jesus tinha algo muito profundo e maior e melhor para eles, o perdão dos pecados e da vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro. E é esse o nosso grande defeito. É quando nós passamos a focar em algo que é passageiro. É quando nós passamos a olhar e focar as coisas dessa terra. Que o ferrugem vai corroer, que o ladrão vai levar. Mas existe uma bênção reservada para você lá no céu. A bênção espiritual. Lá ninguém vai roubar a tua bênção. O ferrugem não vai corroer aquilo que Deus tem reservado para você. Para de focar nas coisas dessa terra e começa a focar nas bênçãos celestiais que o Senhor tem reservado para você. Meu Jesus, você pode dar um glória aí, aleluia? Então estavam decepcionados. Olha o motivo ao dizer, e hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu.
A cultura judaica, eles tinham a esperança de que em até 3 dias algo poderia acontecer. Só depois de 3 dias que o espírito saía do corpo. Como chegou o 3º dia, eles dizem, não vai acontecer mais nada. Talvez você tenha passado tanto tempo e diz, Senhor, mas já passou tanto tempo, não vai mais acontecer. Senhor, era até tal dia, mas não aconteceu, Senhor, calma. Porque aquele que é poderoso para fazer não precisa de dias para operar o milagre na tua vida. Ele não tem limitação de dia. Lázaro já fedia, mas ele chegou e ressuscitou Lázaro. Assim também ele vai fazer dos teus projetos. Pode ter passado o tempo que passar, mas se ele prometeu, ele vai chegar e vai fazer um reboliço se preciso for. E o sobrenatural vai acontecer na tua vida, meu irmão. Mas se passaram 3 dias, o que vai acontecer? Não tem mais esperança. Isso tudo deixou aqueles homens decepcionados. Fora do caminho, não conhecia Jesus. Eles também mesmo não se conheciam. Agora estão decepcionados e tristes. Esta é a mesma atitude que se repete todos os dias. Pessoas que buscam Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. Aqueles discípulos estavam semelhantemente a isso. Porque muitos são aqueles que até mesmo querem chegar perto de Jesus. Mas quando chega perto de Jesus, qual é o objetivo dele? Ele quer a cura para a sua enfermidade. Ele quer uma solução para o seu casamento. Ele quer uma prosperidade para a sua empresa. Ele quer um carro, ele quer uma casa. Tudo isso é bom, mas o principal motivo de estar perto de Jesus é estar perto da presença dele e poder sentir a glória dele e poder aprender com a simplicidade dele. A maior riqueza que Jesus pode te entregar não é um carro, não é uma casa, não é nada dessa terra. O que Ele pode te entregar é a salvação. E quem é aqueles que querem ser salvos? Cadê os salvos nessa noite? Levanta a mão e dá um glória bem forte para Ele. Aleluia. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Querem receber a vitória, mas não quer pagar o preço pela vitória. Quer chegar na igreja e ser abençoado. Quer estar perto de Jesus e ser próspero. Mas muitas das vezes a vontade de ser próspero e ser abençoado é maior do que estar perto de Jesus. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Quando nós passamos a priorizar mais as bênçãos do que o Deus da bênção, isso nada vai acontecer na tua vida. Mas a partir do momento em que você priorizar a presença de Deus na tua vida, na tua casa, aí as outras coisas automaticamente vão sendo acrescentadas na tua vida e você vai entender, verdadeiramente Deus está comigo. E tem o pior ainda, meu irmão. Querem do jeito deles. Quando nós queremos alguma coisa, nós queremos no nosso tempo. Nós queremos da nossa maneira. E nós não respeitamos o trabalhar de Deus. Aqueles discípulos estavam questionando, dizer, por que ele morreu? E agora o que vai ser de nós? Como vai ser sem ele aqui? Nem estavam preocupados e nem sabiam, nem tinham a dimensão do que estava acontecendo, o maior evento da face da terra. Jesus estava salvando toda a humanidade, mas eles estavam focados nos seus próprios desejos. Às vezes Jesus quer fazer tanta coisa boa, tanta coisa grande em nossa volta, mas nós estamos focados apenas naquilo que é melhor para nós e esquecemos do sobrenatural de Deus e as consequências das bênçãos, que não vai ser só para mim, não vai ser só para você, mas para todos aqueles que estão em nossa volta. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a toda a humanidade. Mas o que vai ser do povo judeu? O que será de nós sem ele aqui? Mas Jesus estava trabalhando de uma forma sobrenatural. E quando nós passamos a enxergar isso, nós entendemos que ele está no controle de tudo. Eu vou falar de novo para você entender. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Deus está no controle de tudo. Se aquieta, se acalma. Para que essa cabeça baixa? Para que tanta decepção? Para que tanta tristeza? O tempo se passou, mas ele ainda está no controle. Ele tem o controle do tempo. Ele tem o controle do tempo. Ele tem o universo sobre tuas mãos. Se aquieta. Porque Jesus ainda está no caminho, aleluia. Jesus está andando lado a lado com você. Você não está sozinho.
estavam no caminho errado, não conheciam Jesus, nem si mesmos se conheciam, estavam decepcionados e agora não tinha discernimento. Isso é muito importante. Em algumas versões, Jesus vai chamá-los eles de nécios, que significa tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. Não conseguiam entender isso. Olha só, a maior história da humanidade estava acontecendo debaixo do nariz deles, mas eles não conseguiam ver, não tinha discernimento, era a mesma coisa que está acontecendo. Hoje não falta profeta, o que falta é discernimento para você entender o que é de Deus e o que não é. Jesus o tempo todo está falando, mas muitas das vezes, por não confiarmos, por nos termos apostatado da fé, Jesus fala em um culto como esse, e muita gente não dá crédito do que ele está falando, mas hoje eu estou aqui, como um profeta do Senhor, para falar para você que está aqui, e para você que está aí na sua casa pelo YouTube, Jesus tem bênção para você, Jesus tem vitória para você, é só para quem crê, é só para quem acredita no sobrenatural. Mas precisamos esperar, nós precisamos confiar, ter discernimento do que está acontecendo. Os discípulos não estavam entendendo o que havia acontecido. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia, mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto, não consegue discernir totalmente apático, entristecido. Às vezes Jesus opera milagre, a glória do Senhor desce sobre esse lugar, mas ainda tem gente que sai triste, angustiada, é porque não tiveram discernimento e não entende que onde a presença dele está, algo tem que acontecer, basta entregar as suas aflições a ele, as suas angústias, as suas dores, e ele vai solucionar o teu problema. Mas é preciso entender, é preciso conhecer a ele, porque se nós passarmos apenas a estar perto, se nós passarmos apenas a presenciar e ser apenas uma visão óptica do que Deus está fazendo, nós seremos apenas meros telespectadores, meros espectadores do que Jesus está fazendo. Mas hoje o Senhor vai fazer diferente na tua vida. Talvez você está dizendo, eu nunca presenciei algo diferente, mas Jesus está dizendo, te prepara, te prepara. Basta confiar nele e entender, porque você não só vai ver, você vai ser a própria bênção, você vai viver o sobrenatural de Deus, você não vai ver apenas o irmão sendo abençoado, você vai viver o sobrenatural de Deus também. Mas os dois discípulos haviam visto tanta coisa, tantas maravilhas que Jesus operou, mas parecia que ainda não havia tido uma experiência real com Jesus. Há 3 anos andando com Jesus, mas ainda não conhecia de verdade. Talvez você está há tanto tempo congregando. Talvez você até mesmo é frequente em todos os cultos da semana, mas ainda não teve uma real experiência com Jesus. Como é que eu consigo, presbítero? É quando você abrir o seu coração e passar a confiar e entender que Ele está ao seu lado. E tudo aquilo que você falar, Ele vai atender. E como que eu consigo isso? É quando você entra dentro do seu quarto, tem um particular com Ele e começa a falar com Ele. Quando ninguém está te vendo, mas Ele está te vendo. Quando ninguém está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo. E vai te entregar a bênção que você tem pedido a Ele. É porque muitos estão confundindo e pensam que estar com Jesus é apenas aqui dentro do templo. Pensa que Jesus só está aqui. Jesus está ao seu lado, na sua casa, no seu serviço, no ônibus, no carro. Jesus está com você quando está lavando as vasilhas. Jesus está com você quando você acorda. Jesus está ao seu lado, andando lado a lado, como estava andando com aqueles discípulos. Abra os seus olhos espirituais e entenda que você não está sozinho nesse caminho. Aleluia, quem está atendendo a palavra, dá um glória aí. Não tinha discernimento. Para nós concluirmos, para que você possa entender alguma coisa aqui, olha só. Só quando Jesus partiu o pão, quando chegou o final do dia que eles estavam indo, Jesus fez com que ia passar, que ia mais longe. Aí eles dizem, não vai. O sol já está se inclinando, é noite, fique aqui conosco. E quando eles então entram para dentro daquela casa, e quando Jesus vai partir o pão, os olhos deles foram como se estivessem abertos. Jesus é muito inteligente, Jesus é espetacular. Por quê, presbítero? Porque Jesus fez com que
Aqueles que eles não viam durante todo o dia andando lado a lado, Jesus fez, eu vou fazer uma forma para que eles possam se lembrar de mim, porque há momentos em que Jesus nos faz lembrar do passado, para que nós possamos entender quem éramos e quem nós somos hoje. Há momentos em que Jesus faz nós termos uma retrospectiva na nossa vida, porque nós temos tanta facilidade em se esquecer de quantas vezes Jesus nos levantou, de quantas vezes Ele esteve conosco, em meio à luta, na madrugada fria, quando a dor estava apertando o coração, Jesus foi lá e te acalentou, mas nós não lembramos quando chega a luta, sabe por quê? Porque esquecemos que andamos o tempo inteiro com Jesus, e que Ele sempre está ao nosso lado. Aí ele vai partir o pão e eles dizem, espera aí, eu conheço a forma de partir o pão. Eu conheço esse jeito de partir o pão. Agora está abrindo minha mente, eu conheço o jeito dele andar, eu sei quem é ele, eu sei quem estava falando comigo durante todo o dia. Faça uma retrospectiva da sua vida aí agora. Jesus está falando como fez com aqueles discípulos. Eu consigo até imaginar eles também lembrando daquele dia que Jesus multiplicou o pão e os peixes, e da forma que ele se levantou para abençoar. Ele diz, eu conheço esse jeito, eu conheço, é porque Jesus está fazendo com que nós possamos lembrar do que se passou e do que ele fez na nossa vida. Faça uma retrospectiva da sua vida aí agora. Quem era você e quem é você hoje? Tantos vales se passou e Jesus estava lá. Aquela enfermidade que era para te matar, mas Jesus colocou a mão e disse, não é a hora. Aquela porta que Jesus fechou só para te dar o livramento. Quantas experiências você teve com Jesus? Mas ao decorrer da caminhada nós nos esquecemos como aqueles discípulos. Mas Jesus muitas das vezes nos convida a lembrar do passado, para entender o que Ele fez na minha e na sua vida. E para que você possa entender que assim como Ele estava com você lá naquela luta, Ele também está com você hoje. Eu vou convidar você aí mais recente, não precisa ir muito longe não. Esses 9 meses que estamos vivendo em 2020, tanta coisa se passou. Pestes, pandemias, tempestades, crise econômica, nuvem de gafanhotos. Estamos rodeados de tanto perigo. Tantas pessoas já desceram à sepultura, mas eu e você estamos aqui, sabe por quê? Porque Jesus tem nos sustentado. Porque Ele sempre está conosco. Porque você nunca ficou sozinho. Não foi Ele que esqueceu de você, foi você que se esqueceu dEle. É você que não ora mais. É você que não fala mais com Ele. É você que não pede mais direção para Ele. É você que não tem mais um tempo particular com Ele. Mas hoje Ele está aqui nessa noite te falando, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Aleluia. Quem está sentindo a presença dEle aqui neste lugar, aleluia. Meu Deus do céu. Nós falamos até aqui para concluirmos, se coloque de pé. Para concluirmos essa mensagem. Outra coisa que nos chama a atenção, nós falamos aqui sobre algo que não se deve fazer. Estavam no caminho errado, não conheciam Jesus, não se conheciam. Estavam decepcionados, não tiveram discernimento. Mas agora eu vou falar 3 atitudes que aquele homem tiveram, que fizeram toda a diferença para poder abrir os olhos e entender quem era Jesus na vida deles. Primeiro, convidaram Jesus para entrar dentro da sua casa. Você já convidou Jesus para entrar dentro da sua casa? Você já disse, Senhor, fica conosco. Nós deixamos tantas coisas entrar dentro da nossa casa. Nós deixamos tantas pessoas entrar dentro da nossa casa. Você já experimentou deixar Jesus entrar dentro da sua casa? Já deixou Jesus entrar dentro dos seus sonhos e projetos? Porque assim como Zaqueu teve a história mudada a partir do momento que Jesus entrou dentro da casa dele, assim também vai ser a sua vida quando você convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. Porque quando ele chega, porque onde ele chega, aquele que está triste vai saltar de alegria.
Porque onde ele chega, algo tem que acontecer. E se o ambiente está pesado, se está frio, de repente a presença dele invade o ambiente e começa a mudar a história. Jesus está entrando lá dentro da sua casa agora. Jesus está entrando naquele ambiente e está tirando toda a enfermidade daquele lugar. Jesus está tirando todo espírito maligno, porque onde a presença dele está, algo tem que acontecer. Segundo, eles deixaram ele assumir a posição de anfitrião da casa. Deixou ele celebrar a ceia. Porque não adianta deixarmos Jesus entrar, mas não deixarmos ele tomar a direção das coisas. Não adianta estarmos com ele, mas não deixar ele tomar a direção da nossa vida. Missionário Paulo Sérgio, se nós fôssemos mudar aqui de casa para barco, é a mesma coisa. Não adianta deixar ele entrar dentro do barco e querer tomar a direção e não seguir a direção que ele ordenou. Quando Pedro empresta o barco para ele, Jesus não só entra, Jesus diz, vai para onde as águas são mais fundas. E Pedro não foi pela uma direção errada, ele foi para onde Jesus lhe ordenou. Deixa Jesus tomar a direção da sua vida, deixa Jesus tomar a direção na sua casa, deixa Jesus direcionar a sua família, que você vai ver o que vai acontecer. Deixaram Jesus entrar, deixou ele tomar direcionamento, o anfitrião, celebrar a ceia, partir o pão. E o terceiro, que é muito importante, quando eles abriram os olhos e quando eles viram quem é que estava à frente deles, voltaram correndo para Jerusalém. Aleluia! Não, você não entendeu. Quando eles viram, voltaram correndo para Jerusalém. Porque aquele que estava no caminho errado passa a voltar para o caminho certo. Aqueles que estavam decepcionados agora vai voltar para Jerusalém dizendo, era ele, eu vi o rosto dele, ele estava conosco, falou conosco, partiu o pão, entrou dentro da minha casa. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, aleluia, oh glória. Ele morreu na cruz do Calvário, passou, deixou do seu trono de glória, se fez carne com as mesmas limitações de nós, foi humilhado, foi chicoteado, tanto sofrimento ele passou, foi crucificado, e quando tudo acabou ele diz, está consumado. Por que, presbítero? Porque aquilo que ele via fazer, ele fez. Como ovelha muda, foi levada ao sacrifício sem falar nada. Não só pelos discípulos, não só por os próprios romanos que estavam ali, mas por você que também está aqui nessa noite. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Eu sei que você já ouviu falar isso, mas Jesus manda falar para você nessa noite. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está aqui. E Ele está presente nessa casa, assim como estava na casa dos discípulos, Ele também está na casa. Sinta a presença dEle, sinta a unção dEle diferente. Ele está passando neste corredor, Ele está passando lado a lado, Ele está em seu lugar, Ele está ao seu lado. Para de desconfiar, irmão. Ele não está morto, não. Ele está vivo. Ele está aqui. Ele não só está aqui, Ele é onipresente, Ele também está lá na sua casa. Porque tem muita gente que está com o pensamento preso lá fora. Tem muita gente que adentrou por esse culto, mas não consegue se concentrar, porque está preocupado com o que está acontecendo na sua casa. Jesus também está lá. Jesus também está na sua casa. Levanta a tua cabeça, sacode essa poeira, para de questionar, para de murmurar, chega de decepção na sua vida. Jesus hoje está ao seu lado, Ele está na tua casa e está dizendo, eu estou aqui. Para nós finalizarmos, olha só, guarde essa frase no seu coração. Aqueles discípulos, mesmo tendo notícias de que alguém foi ao sepulcro,
E eles vão dizer aqui, e não achando o seu corpo, voltaram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem, ele vive. E também eles, consequentemente, eles dizem, ele disse. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Sabe por que não consegue ver? Aleluia. Porque quem foge da realidade da cruz não consegue enxergar o túmulo vazio. Porque quem não acredita na cruz, no que foi e que aconteceu lá, não consegue enxergar o túmulo vazio. Chegavam lá, não via Jesus, mas não conseguia ver o túmulo vazio. Você precisa entender, precisa vivenciar que a cruz aconteceu, que Jesus passou por tudo aquilo, para que você estivesse aqui nessa noite. É por isso que nós precisamos entender, vivenciar as maravilhas do Senhor. Tem muita gente que não consegue ver o túmulo vazio, porque a incredulidade, a desconfiança, estão como aqueles discípulos, foram lá, não viram Jesus, viu o túmulo vazio, mas mesmo assim não acreditava que estava vazio. Por quê? Porque estava fugindo da realidade da cruz. Mas hoje o Senhor te trouxe essa palavra. Jesus sempre esteve ao seu lado. Jesus não te abandonou. E Ele manda te dizer nessa noite, a partir de hoje, chega de questionamento, para de murmuração, passa a confiar nele, passa a acreditar nele. Porque assim como aqueles discípulos viram que Jesus andou o dia inteiro ao seu lado, e entrou dentro da sua casa, e que Ele havia ressuscitado, assim também Ele faz na sua vida. Que você possa receber essa palavra, guarde ela ao seu coração e entenda, você não está sozinho. As palmas louvam ao Senhor, eu agradeço a rica oportunidade.